Boa tarde, caros conterrâneos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da linguística contemporânea, com trechos da A Estrutura Elementar e o Símbolo Linguístico, páginas 41 a 46. Síntese geral. O texto explica conceitos centrais da semiótica e da linguística estrutural. Como os signos se formam, que tipos existem, índices, ícones, símbolos, e o que é uma estrutura elementar, conceito desenvolvido por Greimas a partir de Saussure. Uma estrutura elementar, dois termos objeto presentes na mente, mais uma relação entre eles. Essa relação é ao mesmo tempo conjuntiva, partilha traços e disjuntiva, possui diferença que permite distinção. O texto distingue signos naturais, índices, imagens, ícones, símbolos e signos linguísticos, mostrando como cada tipo se relaciona como causa, semelhança ou convenção. A linguagem verbal, signo linguístico, é tratada como o metassistema, que torna possível a tradução e a inteligibilidade humana de outras formas de sinais. Há ênfase nas consequências práticas, oposições dentro de um sistema. Exemplo, o P e o B constituem estrutura fonológica. Elementos que não estabelecem oposição, como o H, aspirado no português, ficam fora do sistema. Bom, agora eu vou direto para conceitos e análise, bem direto para fixar. Estrutura elementar. Definição. Presença simultânea na mente de dois termos objetos ligados por uma relação. Natureza da relação. Conjuntiva. Permite perceber semelhança e traços em comum. Disjuntiva. Permite distinção. Exemplo. Um é sonoro, outro é surdo. Exemplo central. O P e o B. Pertence ao sistema fonológico porque há oposição. A oposição cria valor distinto para cada elemento. Implicação metodológica. Estudar a língua é igual a identificar estruturas elementares. Isso rege a análise fonológica, morfossintática e semântica estrutural. Limite prático. Traços que aparecem isoladamente na fala, variações, alofones, não entram no sistema, pois não estabelecem uma relação de oposição do código. Exemplo, o H. Primeira noção de signo. Charles Morris. Signo praxeológico. Definição comportamental. Algo A que guia o comportamento como faria outra coisa B observável. O signo funciona por efeito prático no comportamento. Exemplo, placa de trânsito, o motorista muda de rota. Dois aspectos do signo na comunicação. A. Relacionamento entre pessoas, remetente e destinatário. O signo comunica socialmente. B. Relacionamento entre o elemento na mensagem e o referente. Significado, semiose. Signos naturais, índices. Característica essencial. Relação natural, causal, metonímica entre sinal e referente. Quando pensamos em fumaça, ligamos a fogo. Quando pensamos em uma nuvem escura, ligamos a chuva. Não há intenção comunicativa humana na origem. Consequência, índices não constituem comunicação social na origem, pois falta o polo do remetente humano.
A interpretação humana é posterior à causalidade natural. Símbolos não linguísticos. Definição: objetos que representam noções abstratas por convenções. Exemplo: cruz, cristianismo. Pedaço de faixa preta, luto. A motivação parcial. Traços em comum entre símbolo e conteúdo. Exemplo: caveira ligada à morte. Propriedade. Polissemia. Um mesmo símbolo assume sentidos distintos conforme contexto. Exemplo: cor branca ligada à paz, pureza e em luto em culturas distintas. Sinonímia simbólica. Vários símbolos podem referir o mesmo conceito. Pomba branca, ramo de oliveira, ligadas à paz. Ícone, imagem. Ícone, relação de... Antes de especificar, a gente está levando em conta Peirce e Resnikov. Bom, vamos lá. Ícone, relação de semelhança entre significante e significado. Exemplo, uma fotografia, um mapa. Há um vínculo formal. Distinção fundamental. Segundo Resnikov, ícones são imagens, não signos plenos. Por quê? No ícone, a fonte é humana, o criador da imagem, mas a relação é necessária, ela é visual. Falta o processo de semiose convencional típico dos signos linguísticos. Onomatopeias. Caso misto, apresentam imitar o real, aparentam imitar o real. Ícone. Mas sua representação é cultural e, portanto, parcialmente arbitrária. Exemplo, o tibum no português e o splash no inglês. Signos linguísticos. Verbal. Peculiaridade são metasignos. Traduzem e tornam inteligíveis outros tipos de sinais. E inteligibilidade humana, última, passa pela linguagem verbal. Consequência teórica. Por serem regidos por convenções, os signos linguísticos permitem análise de sistemas, valor, oposição, lei interna, terreno da linguística estrutural. Relações e implicações teóricas. Nessa parte eu vou trazer o conceito e comentar. Arbitrariedade versus motivação. Embora o signo verbal seja convencional, símbolos e ícones mostram graus variados de motivação. Índices são causais. Sistema versus ocorrência. Fenômenos observáveis na fala só são parte do sistema se participam de estruturas elementares. Oposição. Caso contrário, são variantes extrasistêmicas. Interdisciplinariedade. O conceito conecta fonologia, oposição fonêmicas, semântica, oposição de sentido, semiótica, tipos de signo e pragmática, uso, a função comunicativa. Crítica possível. ênfase em oposição binária pode simplificar gradientes e fenômenos probabilísticos que abordagens cognitivas tratam melhor. Ponto útil para Pronto, parei. Aqui eu separei como se fossem 4 flashcards, bem curtinho. O que é uma estrutura elementar? 2 termos objeto e a relação entre eles, conjuntiva mais disjuntiva. Por que P e B são distintos? Porque estabelecem oposição, diferença sonora, surdo versus sonoro, dentro do sistema. Diferença entre índice e símbolo.
Índice, relação causal, natural. Símbolo, representação convencional com motivação parcial. Onomatopeia é ícone? Parcialmente. Imita o som, ícone, mas é culturalmente convencional. Arbitrariedade parcial. Agora, nessa última parte, vamos para cinco questões que eu preparei. Explique a noção de estrutura elementar, segundo Greimas, e discuta sua relação com a teoria sussiriana do signo. A estrutura elementar, segundo Greimas, corresponde ao nível mínimo de organização de um sistema semiótico. Ela se define pela presença simultânea de dois termos objeto na mente e pela relação que se estabelece entre eles. Essa relação é dupla. De um lado, conjuntiva, pois os termos compartilham traços de semelhança, de outro, disjuntiva, já que precisam diferir em algum aspecto que permite a distinção. No campo da fonologia, por exemplo, P e B compartilham os traços de serem consoantes oclusivas e bilabiais, mas se opõem pelo traço de sonoridade, o que lhe confere valor distinto dentro do sistema linguístico. A ligação com a teoria sussuriana do signo é direta. Saussure já afirmava que na língua tudo se define por oposição. Para ele, o valor de cada unidade linguística não decorre de uma substância em si, mas das relações diferenciais que mantém com os demais. Greimas, ao elaborar a noção de estrutura elementar, sistematiza e formaliza esse princípio, mostrando que o funcionamento do sistema depende de pares de oposição e da dinâmica entre semelhança e diferença. Assim, pode-se dizer que Greimas dá continuidade à visão estruturalista de Saussure, ampliando-a para além da fonologia e fornecendo uma ferramenta analítica para a semântica estrutural. Questão 2. Analise por que um som, como o H, pode ocorrer na fala sem pertencer ao sistema fonológico do português. Um som como H pode aparecer em variantes do português falado, sobretudo em regiões ou em contextos de empréstimos linguísticos, como hot dog. Contudo, a simples ocorrência física de um som não é suficiente para que ele seja reconhecido como parte do sistema fonológico de uma língua. Para que isso aconteça, o som precisa participar de uma oposição distintiva, isto é, deve haver pelo menos um outro som com o qual forme por mínimo, gerando diferença do significado. No português, o H não estabelece oposição constrativa. Não existem palavras que se distingam apenas pela presença ou ausência do H inicial, como acontece no inglês. Hat, at. Dessa forma, o H no português é interpretado como um elemento marginal extrasistêmico. Pode aparecer em certos contextos de fala, mas não integra a estrutura elementar da língua. Isso mostra a diferença entre fenômenos fonéticos, sons produzidos, e fonológicos, sons sistematizados em oposição dentro da língua. Questão número 3. Compare índices, ícones e símbolos quanto à motivação e à presença, ausência de intencionalidade comunicativa. Índices caracterizam-se por uma motivação causal e natural. Um índice remete ao objeto por contiguidade física ou lógica. A fumaça é índice do fogo. Pegadas são índice da presença de um animal. Nesses casos, não há intencionalidade comunicativa. A relação existe independentemente da intervenção humana. Ícones funcionam pela semelhança formal entre significante e significado. Uma fotografia remete ao objeto por imitar suas formas visuais.
assim como uma onomatopeia tenta reproduzir um som. Aqui, a motivação é parcial. Existe um vínculo perceptível entre signo e referente. A intencionalidade está presente, pois a imagem ou o som é produzido por um sujeito. Símbolos baseiam-se na convenção social. Uma cruz remete ao cristianismo, não por semelhança, mas porque uma comunidade atribuiu esse valor ao objeto. A motivação simbólica é arbitrária, ainda que possa conter traços de motivação parcial. Exemplo, caveira ligada à morte. A intencionalidade comunicativa é central. Um símbolo só existe na medida em que é reconhecido por um grupo social. A comparação mostra uma gradação. Índices são naturais e não intencionais. Ícones são humanos e baseados em semelhança. Símbolos são convencionais e plenamente culturais. Esse percurso também revela a importância da linguagem verbal como metasistema capaz de traduzir e articular todos os outros tipos de signo. Questão número 4. Discuta os limites de uma análise que privilegia apenas oposições binárias em linguística. O modelo estruturalista, ao privilegiar oposições binárias, fornece clareza metodológica e precisão descritiva. Ele permite delimitar com rigor o valor das unidades linguísticas, mostrando como cada elemento se define em relação ao outro. Esse recurso é extremamente produtivo em análises fonológicas e morfológicas, nas quais pares mínimos ou traços distintivos revelam a lógica interna do sistema. Contudo, o limite desse enfoque está na incapacidade de capturar fenômenos de gradação, de ambiguidade e de variação contextual. Por exemplo, a polissemia de uma palavra não se explica apenas por oposições binárias, pois envolve redes de significados interligados por associações e usos pragmáticos. Além disso, em processos de mudança linguística, sons ou formas muitas vezes convivem em escalas de frequência, em vez de se oporem de modo categórico. Abordagens contemporâneas, como a linguística cognitiva ou a baseada no uso, têm buscado superar essa rigidez, mostrando que a língua opera em contínuos, em esquemas probabilísticos e em redes de analogia. Assim, análise por oposições binárias é útil e necessária, mas precisa ser complementada por perspectivas que contemplam a variação, a gradualidade e a experiência comunicativa real. Última questão, mas não menos importante, número 5. Como a noção de signo praxeológico de Morris amplia a concepção de signo para além do linguístico. Charles Morris propõe uma definição praxeológica de signo. Um signo é algo que guia o comportamento de um organismo em um lugar de outra coisa. Nessa concepção, o foco deixa de estar apenas no sistema de diferenças internas, como em Saussure, ou nas modalidades de representação, como em Peirce, e passa a incluir o efeito prático que o signo exerce sobre os indivíduos. Essas ampliações deslocam a atenção para a dimensão pragmática da semiose. Um sinal não é apenas uma entidade que significa, mas também uma força que orienta a ação. Assim, uma palavra de trânsito, uma placa de trânsito ou uma sirene são signos não apenas porque representam algo, mas porque, efetivamente, alteram a conduta da pessoa. Quando vemos uma placa dizendo pare, eu, como motorista, devo parar. Ou seja, alteram a conduta da pessoa. Ao fazer isso, Morris conecta a semiótica à teoria do comportamento e à filosofia da ação, ampliando o estudo dos signos para campos como a psicologia, a sociologia
e a antropologia. O signo deixa de ser visto apenas como uma unidade linguística ou representação abstrata e passa a ser compreendido como instrumento de regulação da vida social. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.